Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos atualmente na primeira parte desta obra, que trata de doutrina. Estamos no capítulo 5, que trata do purgatório. Vimos que o purgatório não é citado no Novo Testamento, não é? No Evangelho. Ele foi criado pelos religiosos da Igreja Católica Romana, a fim de dar um meio termo, um destino meio termo, entre o inferno das torturas eternas e o céu, que poucos acabam fazendo por merecer. Então, havia essa necessidade de um lugar que pudesse abrigar as almas que cometem delitos que não são tão graves assim. Vimos ontem aqui, anterior, hoje vamos começar no item 4, já no item 3, Kardec vai nos trazer a questão da doutrina espírita, nos trazendo novas luzes, não é? Assim como as bem-aventuranças, quando fazemos o bem, recebemos no mundo espiritual, também as nossas faltas seguem conosco, não é? Na verdade, são os bens que levamos para o mundo espiritual, são os méritos e os deméritos do bem que praticamos ou deixamos de praticar. Aqui no item 4, Kardec vai continuar falando da reencarnação, dando um sentido mesmo, algo que estava sem sentido, porque quem caía naquele purgatório, criado para ser esse meio termo, ficava lá e não tinha gerência nenhuma sobre, na verdade, a sua ida para o céu, ou permanência ali. Ia depender das preces que fossem feitas a seu favor, o que acabou virando um comércio também, para se ganhar dinheiro em preces pagas em favor das almas do purgatório. Interessante que eu já tinha ouvido falar muitas vezes isso, orar pelas almas do purgatório. E eu nunca tinha me parado sequer para pensar essa simples pergunta: por que orar pelas almas do purgatório? Eu estou entendendo bem melhor agora a doutrina católica. Item 4. Diz Kardec: cada existência é para Perdão, vou repetir. Cada existência é, para a alma, a oportunidade de um passo adiante. Então, quando tudo fica muito ilógico, de termos apenas uma encarnação, uma apenas, e isto vai nos definir se vamos para o céu, para o inferno, ficamos lá no purgatório esperando que alguém ore por nós, esse sistema, mesmo sem sentido, Kardec nos traz que para nós, cada existência é a oportunidade de um passo adiante. E aí estamos falando de reencarnação. Da sua vontade, ou seja, da vontade da alma, depende que esse passo seja o maior possível, de vencer necessários escalões ou permanecer no mesmo ponto. Afinal, isso é livre-arbítrio. Nesse último caso, de permanecer no mesmo ponto, sofreu sem proveito. Não avançou, não é? E como é preciso sempre, cedo ou tarde, pagar a sua dívida, ser-lhe-á preciso recomeçar uma nova existência, em condições ainda mais penosas, porque a uma mancha não apagada, ela acrescenta uma outra mancha. Então é o quê? É uma prova não foi vencida. Está lá a mancha.
mas depois volta para reparar. Também não aproveita. É uma mancha sobre outra mancha. Vejamos que a coisa vai ficando mais complicada? E ele continua: é, pois, nas encarnações sucessivas, reencarnação, que a alma se despoja, ou seja, vai se liberando pouco a pouco de suas imperfeições, que ela se purga, em uma palavra, ou seja, que ela se depura, né? Ela se depura, até que esteja bastante, ou seja, suficientemente pura para merecer trocar os mundos de provas e expiações pelos mundos mais felizes. E mais tarde, trocar estes mundos mais felizes para gozar a felicidade suprema, que é nos mundos onde habitam os espíritos puros. O purgatório não é, pois, uma ideia vaga e incerta. É uma realidade material que vemos, tocamos e experimentamos. Está nos mundos de expiação, os nossos. Aqui é um mundo purgatorial. Então, ó, purgatório, um lugar onde se purga, se liberam as sujidades, se liberam as imperfeições. Da mesma forma que eu vou me desprendendo das minhas imperfeições, eu vou me depurando, não é? Isso vai acontecer mesmo aqui, nos nossos mundos expiatórios, né? Então é isso que Kardec está dizendo, não é? Que a Terra é um desses mundos, onde os espíritos purgam os seus erros, expiam os seus erros, até que aprendam e passem nas provas. Né? E são várias, isso leva mesmo muito tempo. Então, a Terra é um desses mundos. Os homens, ou seja, os espíritos encarnados nela, expiam seu passado e seu presente sem proveito de seu futuro. Então, também, a gente não expia só o passado, nós também espiamos o nosso presente que não aproveitamos. Já podemos espiar nesta própria encarnação, que facilita não deixar para depois, não é? Se não aproveitamos, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, nos recomendou Jesus. Mas, contrariamente à ideia que dele se faz, depende de cada um abreviar ou prolongar sua estada, segundo o grau de adiantamento ou de depuração que tenha alcançado pelo seu trabalho sobre si mesmo. Então, contrariamente à ideia que se faz dos mundos expiatórios, não é? Depende de cada um. Porque antes era o quê? Lá na zona purgatorial, lá no purgatório, não dependia da pessoa. Ela tinha que receber preces de outros para sair dali. O que acontece? Contrariamente à ideia que dele se faz, ou melhor, se fazia, depende de cada um de nós, se estivermos e estamos na Terra, que é o mundo purgatorial, é o mundo expiatório, não é? Depende de cada um abreviar ou prolongar a sua estada nesses mundos, segundo o grau de adiantamento ou depuração que tenha alcançado pelo trabalho sobre si mesmo. Então, não vai ser mágica, não vai ninguém nos dar, não adianta acenderem 1000 velas, fazerem 1000 missas, novenas, que isto não vai dar a luz que nós precisamos desenvolver em nós. A única coisa que vai nos promover esta luz são as nossas boas escolhas. Desses mundos purgatoriais, então, expiatórios, como o nosso, dele se sai não porque se terminou o seu tempo por méritos de outrem,
mas pelo fato de seu próprio mérito, acabamos de dizer, não é? Segundo estas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras, não a obra do outro, não o pedido do outro, mas as nossas próprias obras, o nosso esforço, as nossas ações. Palavras que resumem toda a justiça de Deus. E aí nós terminamos aqui o item 4. No item 5, Kardec nos diz: aquele, pois, que sofre nesta vida, deve dizer-se que sofre porque não estava suficientemente depurado na sua existência anterior. E que se não aproveitar para se depurar nesta existência, sofrerá ainda na existência seguinte. Então nós vamos o quê? Ir levando para frente. Nós somos imortais. Quantas vezes isso pode levar? Não tem limite, ok? Depende só de nós. Então, se não fizer nesta, sofrerá ainda na encarnação seguinte. Isto é, ao mesmo tempo, justo e lógico. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, ou seja, sofremos porque escolhemos mal, e escolhemos mal porque ainda somos imperfeitos, como se sofre de moléstia tão longo tempo quanto não se esteja curado. É isso, né? Quanto tempo se sofre de uma determinada moléstia? Enquanto não estivermos curados dela, é o tempo que sofreremos. Pode ser 8 minutos, 8 meses, 8 anos. Enquanto nós não estivermos curados, continuaremos sofrendo daquela moléstia. É assim que, tanto que um homem seja orgulhoso, ele sofrerá as consequências do orgulho. Tanto que seja egoísta, sofrerá as consequências do egoísmo. Faz sentido, não é? E é sofrendo as consequências dos vícios morais é que nós vamos cansando de optar por eles, porque eles sempre vão nos trazer consequências negativas. E sendo assim, tem uma hora que a gente diz, não, vou passar por aquilo de novo. Não aqui, porque nós não lembramos. Mas nós reencarnamos com sentimentos, nós não lembramos o dia, o lugar que foi, a encarnação que foi, mas nós identificamos uma situação. Identificamos, e aquilo ali, isso vai me exigir muita coisa, e aquilo ali é complicado, e quase como se a gente lembrasse assim, isso aqui, quase como se fosse isso de novo, vou ter que passar por isso. Mas enquanto não escolhermos bem, a providência divina vai nos apresentar de novo, porque a nossa consciência é como aquele disco riscado, disco do tempo dos discos, hoje em dia se fala vinil, né? Quando risca e a agulha fica pim, pim, batendo e batendo, até que nós superemos o risco e sigamos adiante no nosso progresso. Muito bem, como só falta um minutinho, nós amanhã damos continuidade aqui ao nosso capítulo 5. Ok? Até amanhã com mais um projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.